Bem-vindo a mais um episódio do podcast Eu, Antifrágil. Hoje eu tenho a honra de ter comigo nesse bate-papo a Eliane D'Alócio Fornari, psicanalista e escritora do livro A Essência do Coração. Bem-vinda, Eliane. Obrigada pelo convite, me sinto muito honrada. Hoje nós vamos conversar sobre o poder do pensamento. E vou te dizer que esse assunto surgiu para mim de forma muito intensa depois que eu li o teu livro A Essência do Coração, que é realmente um resgate de quem nós somos e o quanto a gente pode criar novas realidades a partir do que a gente acredita. E aí pensei, tem que ser com você esse assunto. Me fala, qual que é esse poder que a gente tem através do nosso pensamento? Na verdade, o pensamento ele é constituído em camadas. Você não é seu pensamento. Olha que louco. Nós não somos. Por quê? Porque eu estou aqui com você no podcast, certo? Mas eu posso estar pensando em outra coisa, meu pensamento pode estar indo para outro lugar. Vamos supor que aconteceu alguma coisa comigo antes de chegar aqui. Eu estou aqui com você, presente. Mas será que em pensamento eu estou presente? Então, existe espírito, alma e corpo. A minha alma, ela é diferente do meu pensamento. Por isso que nós não somos os nossos pensamentos, porque ele mente. A mente foi dado o nome mente porque realmente ela mente. E toda a nossa percepção de pensamento, anota aí, é baseada em camadas de memória. Do que eu vi, do que eu ouvi e do que eu senti lá na infância, lá na adolescência. Então, o meio que eu vivia, esses pensamentos, eles são reais? Eles são verdadeiros? Ou foi a forma que eu interpretei? Então, o poder do subconsciente, ele é muito forte. O poder do pensamento, no seu ponto de vista, existe poder. Porque poder vem de eu posso. O que significa poder? O poder do pensamento. Ele tem poder sobre nós? Ele pode nos abençoar ou destruir. A palavra de Deus, ela gosta de uma passagem da Bíblia que ela fala, assim como tu pensas, tu és. Forte, né? Tá, Deus não está falando, está falando assim, ó, assim como você pensa, você é. Só que se você entende que você não é esse pensamento, certo? Vou lançar o podcast e tal, aí vem a voz. A voz, ela fala, vai dar errado. A voz fala, mas tem que investir. Essa voz é o quê? Ela é em forma de audição, ela é em forma de memória, ou ela é em forma de visão, de imagens? Então, baseado nas suas experiências passadas, tá? Tudo que você passou, tudo que você viveu, por forte impacto emocional, por repetição, você cria a sua realidade. Eu posso fazer uma pergunta? Qual a sua realidade agora? Minha realidade profissional? Qual? Olha a pergunta que eu te fiz. Sou confrontadora, né? Qual a sua realidade agora? É estar aqui contigo. E nessa realidade você está presente comigo? Eu tô prestando atenção. Então, quais seus pensamentos? Como é que eu posso falar? Quais são os seus pensamentos? Nesse momento? Nesse momento. É pensando que o poder do pensamento é algo que você tem que dominar ele. Então não existe controlar as nossas emoções. As nossas emoções fazem parte dos nossos... É uma reação. É uma reação. E a gente pode ter domínio sobre isso, né? Se a gente tiver autoconhecimento. O que é inteligência emocional? Na Bíblia fala domínio próprio. Não é o que acontece. É o que você faz com o que aconteceu. Mas é muito difícil. É. Então fazem 10 dias que eu estou recebendo todos os dias, essa pergunta. Eliane, qual o seu maior desafio? Olha que interessante. Depois de 26 anos estudando, com 26 formações, é muita formação. Qual o seu maior desafio? Sabe qual é? É não deixar o outro me machucar. É não deixar a ação do outro invadir minha alma. É não deixar o comportamento, as palavras do outro acessar os meus pensamentos. Entende? É uma forma de dar limite? Não. É uma forma de se blindar? É uma forma de se amar.
Porque daí, a partir do momento que eu entendo o meu pensamento, esse cara, é tipo assim, eu sou da Tiara, essa Tiara tá horrorosa em você. Então, eu ouvi isso, certo? Se eu não sei quem eu sou, eu acabo pensando o quê? A Tiara não combina comigo, eu não vou mais usar. Eu começo a pensar o quê sobre mim? Não é sobre a Tiara, é sobre mim. Então, aquela comunicação está vindo de onde? Está vindo do mapa de um mundo de uma pessoa que talvez na cabeça dela, Tiara não é legal. Mas para mim, que tenho uma memória, que tive umas experiências com Tiara e que eu sempre quis usar e me sinto bem, se eu não tiver esse domínio próprio das minhas emoções, olha só, eu vou ficar deprimida, introvertida. E aí essas emoções vão fazer que eu crie pensamentos do quê? Que te destroem. Tá entendendo? E que te dominam. Você dá poder a eles. Aí eu dou poder. Então, hoje, a arte mais... Eu falo assim que... Você escova os dentes todo dia? Todo dia. No mínimo 3 vezes por dia. Você vai ao banheiro. Você come? Como? Tá. Então, nós cuidamos de quem nós somos, não somos? Cuidamos. Qual o nosso maior problema hoje? Com quem que é? É lidar com quem? Com a gente mesmo, principalmente. Com pessoas. 90% dos nossos problemas e desafios é com quem? Pessoas. E por que a gente não investe para entender de pessoas? Desde pequeno deveria, né? Ser investido nisso. Porque se o meu maior desafio com pessoas é no casamento, é com funcionário, com colaborador, é com marido, é com sogra, é comigo, 95% da população tem dificuldade de dizer não. E 88% dos seus pensamentos são mentirosos. Olha só. Porque quando eu falo não para você, sim para você e não para mim, eu já criei o pensamento do quê? Que eu sou incapaz, que eu não mereço, que você não vai gostar de mim, que você vai me rejeitar. Olha os pensamentos. Eu já visualizo aquilo acontecendo. Então, primeiro, o que é amar? Amar não é beijo e abraço. Amar é ter pensamentos bons em relação a você com você. Então, o poder do pensamento, ele tem esse poder todo. Eu acho que se a gente não se conhecer e não se sondar, com certeza. E ele pode até nos destruir. E quem é os pensamentos? Somos nós mesmos. Não sei que tá. Somos nós. Nós somos o nosso melhor e pior inimigo. Nós somos os nossos concorrentes. Nós somos. Nós criamos os ciúmes, nós criamos a inveja, nós criamos a realidade. A minha realidade hoje aqui, agora, é com você. Mas eu tenho uma realidade no meu casamento. Eu tenho uma realidade nas minhas finanças. Qual a minha realidade? Entende? Como que eu encaro o casamento hoje? Que pensamentos eu tenho sobre o casamento? Que pensamentos eu tenho sobre filhos? Que pensamentos eu tenho sobre dinheiro? Olha só. E o que a gente pensa, a gente cria. Na verdade, você já criou. Você só fortalece. Como, então, direcionar os nossos pensamentos para o que é bom? Como que a gente pode melhorar os nossos pensamentos, refinar eles ou direcionar eles para o melhor caminho? Sabe uma coisa que eu tenho ensinado para os meus pacientes, para as pessoas que eu desenvolvo? Solitude. Já ouviu falar? É diferente de solidão. Deus fala com a gente no silêncio, né? Até o sábio, até o tolo, quando fica em silêncio, se torna sábio. Quando você está em silêncio, me observando, você está o quê? Me ouvindo. E eu tenho certeza dentro dessa cabeça aí, dessa mente sua, está o quê? Borbulhando o quê? Pensamentos. É você que está criando seus pensamentos em relação a mim. Agora posso falar uma coisa que pode impactar? Uhum. Muitas vezes você vai criar a sua realidade baseada no que você é e sou só espelho seu. Aquilo que você não gosta em mim é você. Ou aquilo que você deseja tanto no outro é você também. Então, lembra que eu falei agora há pouco que o maior desafio hoje é não deixar que o outro entre no meu coração? Por quê? Porque eu estou vendo ele, eu entendo os traumas dele, eu consigo entender ele como ser humano. Tá, mas dentro de mim existe uma Eliane, razão e emoção. Eu preciso ser maduro o suficiente para entender que ele está dando o melhor que ele tem. Entende? E aí cabe a nós, por nos amarmos, aceitar ou não esse melhor?
como funciona isso, porque daí já entra numa questão de relação interpessoal. O que é o amor para você? Vou inverter aqui para você entender o que é o amor. Amor, eu acho que não é... Palavras e gestos, eles transmitem amor, mas eu acho que principalmente o desejar, o querer bem, o cuidar. Eu acho que fala muito mais disso pra mim, o amor, do que apenas as palavras, porque falar é muito fácil. E você já amou alguém que você não ama mais? Uma amiga, na adolescência? Talvez. Provavelmente sim, Sim, a gente ama. E por que deixa de amar? porque não cultivou. Porque eu me desconecto da alma. Então eu não amo o outro, eu amo aquilo que o outro me oferece. Entende? Olha que forte. O que é amar a Deus? Deus a gente não vê. Deus a gente Sente. E quem é Deus? No meu ponto de vista, Deus é verdade, Deus é honestidade, Deus é leveza, Deus não mente, não rouba, não critica, não acusa, não trai, não abandona. Deus não mente, Deus não é orgulhoso, egoísta, Deus não bebe, Deus não usa droga. Certo? Isso é Deus. E aí nós buscamos fora, o pensamento, buscamos fora o que falta o quê? Dentro. E a gente, quando eu permito uma droga entrar na minha vida, seja ela qual for, eu me amo. Quando eu permito que o outro me machuque com migalhas, com agressão física, verbal, moral, eu me amo. Amar começa na admiração. Quando eu me admiro, quando eu, sabe assim, meu Deus, quando eu me admiro, você me admira. Olha que forte. Porque a gente reflete isso. O outro sente isso. Você atrai. Você só vai atrair pessoas que realmente querem estar com você pelo que você é, não pelo que você faz. Porque amar, eu tenho que te amar apesar de. Olha o apesar de. Eu te amo. Por que você ama seu marido, seu esposo? Ai, se todas as pessoas entendessem isso. Psicanálise pura agora, tá? Por que eu amo meu esposo? Pelo que ele faz, porque ele cuida das crianças, da comida, me dá cá? Ou por quem ele é? Será que a gente consegue enxergar o outro na essência dele? Tirar o rótulo de esposa, de esposo, de filho e ver a essência? Que atrás de um marido, de uma esposa, de um filho, existe um ser humano com uma história todinha lá atrás. E aí, se eu não me admiro, eu vou admirar ele? E se eu não me admiro, ele vai me admirar? Então, o amor é admiração, aí vem o desejo. Você deseja estar com você? É bom estar do seu lado, na solitude. Ai, eu gosto de ficar comigo mesmo. Putz. Se você não se deseja, o outro não vai te desejar. Se você olha no espelho e se acha gordo, barrigudo, cheio de espinhas, você está se vendo o quê? Quem você é? Ou a carcaça que é por fora? A carcaça, né? E aí, como que você acha que o outro vai te ver? Você vai apresentar para ele só os defeitos, que talvez não sejam defeitos, seja a não aceitação. Agora vem a terceira. Amar é respeitar quem eu sou. Quando eu durmo tarde, eu me respeito? Não. Quando eu falo não para o outro, quando eu uso coisas ilícitas, quando eu traio as pessoas, seja ela sexual, física, comportamental, quando eu minto, quando eu roubo, quando eu critico, quando eu julgo, quando eu me julgo, eu me respeito? Quando eu vou em festas, baladas, converso, tipo assim, eu não quero fazer aquilo, mas eu faço, eu estou me respeitando? Quando eu não me respeito, eu estou te dando munição para você me magoar. Quando eu não me respeito, eu estou dando munição para qualquer pessoa acessar a minha vida, que eu não valo nada. Não tem a ver com valor, tem a ver com preço. Entende? E nós não estamos falando de casa, carro, nós estamos falando do quê? De essência. E isso é o amor. Aí veio uma coisa muito forte que eu aprendi quando eu estava estudando lá nos Estados Unidos. Se eu sou templo do Espírito Santo, se Deus habita em mim, é uma podridão a minha vida? Ou é leve? Forte isso. Se Deus habita dentro de mim, até um café que eu tomo vai fazer parte de mim.
Tipo, o Espírito Santo habita dentro de mim. Precisa ser leve. Então, aí vem os pensamentos. Tá entendendo? O poder do pensamento. A gente tem que vigiar. Olha o pensamento. Vigie e ora todo o tempo sem cessar. Vigie o que você vê, vigie o que você come, vigie o que você sente, O que você consome. o que você consome, o lugar que você vai. A gente tem que vigiar. Tá, essa mulher é para mim? Esse homem é para mim? Essa empresa é para mim? Esse cliente, esse paciente é para mim? Tipo assim, eu tô magoando a minha esposa, eu tô magoando meu esposo. Por quê? Quando a gente magoa o outro, não é sobre o outro, é sobre quem? É muito forte isso. Aí você ouve, nossa, o mundo tá acabando, o mundo não sei o quê, as pessoas estão. Tá faltando amor, tá faltando admiração, desejo e respeito. E eu trago pro casamento. Sabe o que tá acontecendo? Existe admiração no casamento, existe respeito. Mas ambos não têm desejo, nem físico, nem sexual, de estar um com o outro. Tem desejo, eu admiro você, mas eu desrespeito quem você é. Eu te machuco, eu te xingo, eu te agredo verbalmente, fisicamente. Eu te desrespeito. Só que as pessoas não têm noção que quando elas fazem isso com o outro, elas estão fazendo com quem? Com elas mesmas. Quando eu traio você, eu estou traindo quem primeiro? Eu. Então, que pensamentos, agora a gente muda a pergunta, que pensamentos eu tenho sobre mim? De vida ou de morte, de bênção ou de maldição? Porque quando você entende isso, você vai começar a brilhar. E é um processo. Então, aí você fala, afasta de mim e coloca. E aí você fala assim, mas se eu fizer isso, as pessoas vão se afastar de mim. É porque você usava máscara. Máscara social, né? Social. Mas a gente usa máscara, aí fala assim, mas ser verdadeiro é errado. Ser verdadeiro não é errado. É você que não está acostumado a ser verdadeiro. Porque todos nós temos medo de quê? Da rejeição. Todos nós temos medo da rejeição. Aí não impõe limites, aceita qualquer coisa, acaba sendo atingido, perde a essência. Vamos supor que hoje desse um pane aqui e não desse tempo de fazer nada disso aqui. E teria que gravar no calor lá fora. Você faria podcast mesmo assim? Olha, eu gravaria, mas eu ficaria constrangida de colocar os convidados nessa situação. Por quê? Se a essência é a mesma. Porque a gente quer oferecer, às vezes, o melhor. Então, mas aí, o que é o melhor? É muito relativo. É muito... O melhor pra mim pode não ser o melhor pra você. E aí, nós buscamos os aí da vida, né? Os vícios de linguagem. Nós buscamos tanta perfeição que a gente acaba não conectando com o outro por querer ser tão perfeito. E as coisas da vida são simples. Se você pensamento, o que tem que ser perfeito? E o que é ser perfeito? E o que é ser perfeito? E pode ser que acontecesse tudo isso e eu te convidasse e ainda assim você achasse o máximo. Pois é, porque não é o local, é a essência que tem. Tipo assim, não o que acontece. A intenção, né? É a intenção do coração. Entende? Tipo assim, se essa é a intenção positiva, nós vamos vibrar na mesma frequência e as pessoas vão ver. Por quê? Porque foi feito de coração. Entende? Então, os homens e as mulheres acreditam que tem um corpo perfeito, uma roupa maravilhosa, uma bolsa da moda. Vai trazer benefícios. Vai passar. Eu posso estar linda, maquiada, o homem bem vestido por fora e meu coração destruído. Se meu coração estiver destruído, ele transparece aqui na frente. E eu não me conecto com você, eu não vejo verdade. Então, a verdade é relativa? Não, a verdade é só uma. Mas a sua verdade talvez seja diferente da minha e está tudo certo. Entende? Então, o poder do pensamento, quando você é agredido, o que você faz? Ah, se retrai. Por quê? Porque a gente permitiu ser Pode agredido. falar por quê? Eu não me retraio mais. Não? Não. Eu me tornei tão forte também, depois de tanto estudar, porque, primeiro, vem uma comunicação. Eu me pergunto, o que ela está falando é verdade? O que ela está falando, fazendo, ela está falando sobre mim ou sobre ela? Então, quando eu tenho essa consciência, pensamento é igual a consciência. Quando eu tenho essa consciência de quem eu sou, coitada. Aí eu escolho se eu quero andar com ela ou não. Aí eu escolho se eu vou magoar ou não. Aí eu escolho se eu vou... Entendendo? Então, por isso que eu tenho que saber quem eu sou.
Porque você está falando muito mais de quem você é, das suas experiências, da sua percepção, das suas memórias, do que de mim. Diz muito mais sobre o outro do que sobre mim. Deixa eu fazer uma pergunta. Jesus é para todos? É. E todos querem Jesus? Não. Por quê? Não aceitam seguir os ensinamentos. Por quê? Olha os porquê. Porque talvez esteja andando em ambientes errados, talvez teve uma frustração lá atrás que, tipo, Deus me abandonou, talvez é difícil sozinho, precisa de ajuda. Olha os talvez. O teu podcast é para todos? É Todos pra podem. todos podem. Todos. Querem assistir? Talvez não. Porque talvez não é minha vibe, talvez é que eu tô precisando agora. Ou também não se... Nesse momento não faz sentido. Nesse momento não faz sentido. Mas talvez daqui um pouco faça. Aí você faz uma expectativa e não se cumpre. E aí, o que você faz? Se você estiver firme no propósito, na intenção, A intenção, lembra de novo? Então já não importa, não né? importa, então você tá vendo por que aquilo. As pessoas estão buscando demais isso, essa aprovação desenfreada. A pior coisa é esperar a aprovação dos outros. Mas E dar o poder a eles, né? De acessar a gente nessa intenção de opinião. A gente permite, né? por quê? Por carência. Pela necessidade de ser aprovado, E por quê? de ser aceito. E por quê? Porque falta o amor próprio. E que é o amor próprio do seu ponto de vista? É se autoconhecer. A palavra de Deus fala assim, ó. De tudo que Jesus deixou na Bíblia. Amar a Deus sobre todas As coisas. buscar primeiro o reino de Deus. O reino de Deus não é o céu, é as coisas certas. Buscar Ele. Isso trabalha para mim? Deus, eu sou impaciente, me ajuda, me dê sabedoria que freia a minha boca, né? Buscar a Deus. Segundo, amar você primeiro. Só que para amar você, existem duas coisas na página do livro lá. Você precisa abandonar muita coisa. Para entrar algo novo, alguém vai ter que sair. Algo velho vai ter que sair. Então eu tenho que abandonar e obedecer. Por que é tão difícil obedecer? Porque normalmente dói, né? Porque aí vamos entrar na química. Nós somos compostos de serotonina, endorfina, noradrenalina. O ser humano quer o quê? Prazer. Dopamina, prazer. As pessoas ficam em média 6 horas no celular. E elas não ficam 1 hora num podcast de autoconhecimento, de cultura. As pessoas ficam 6 horas no celular passando o dedo, vendo meme, dando risada. O casamento tá afundando, a empresa falindo, e ele reclamando que tá ganhando pouco. Mas não senta para ler um livro. Porque demora, porque é cansativo, porque eu não gosto. A gente sempre arruma desculpa pro nosso fracasso. A gente mesmo delimita, né? Por quê? Hoje, na geração que nós estamos vivendo, por que a gente faz isso? Não é uma autossabotagem. Por quê? Que pensamentos que eu tenho sobre mim? Então, esse podcast, antes de começar, hoje já começou na sua mente, certo? Qual foi a intenção? E mesmo com os desafios que eu tenho certeza que não são poucos aqui, você tem seguido firme. Mas tem vezes que dá vontade de desistir. Que você não vê acontecendo as coisas. E aí que vem, assim, A intenção. E a intenção, né? Aí que vem a fé. Né? O que eu preciso aprender com essa situação? Então, as pessoas, quando elas estão com o pensamento na dor, elas esquecem de olhar para o outro lado. Qual é a realidade do casamento? Às vezes a pessoa está com um problema no casamento, com a esposa, pessoas que não conseguem engravidar. Eu estou atendendo alguns casos muito, complexos. E aí eles vivem só Focados naquilo, na dor. e esquecem que existe No que falta. Olha o que falta e não o que já possui. isso. E aí, que engraçado. Engraçado não. Se eu penso, eu falo, né? O que eu estou falando sobre mim? O que eu falo sobre o meu corpo? O que eu falo sobre o meu funcionário? O que eu falo sobre meu marido? O que eu falo sobre meus filhos? Chamo meus filhos de burra, preguiçosa, meu marido de arrogante, preguiçoso. O que eu estou falando? Que a minha casa é uma casa abençoada? Quando eu pego o contra-cheque do meu salário, nossa, só isso? Então, a partir do momento que eu começo a profetizar, a abrir, porque eu estou profetizando, declarando aquilo,
eu vou agir nessa direção. Entende? Já é real. As pessoas não têm essa noção que tudo que elas pedirem, crendo, elas vão receber. E lá não fala se é positivo ou negativo, se é bom. Tudo. Tudo. Então, se você declara, você imagina, seu podcast vai alcançar milhares de pessoas, vai curar, vai lhe transformar, vai trazer mudanças, e você visualiza aquilo e tem a intenção, acontece. Flui. Flui. Então, a sua mente, ela não sabe distinguir, fechando essa parte, o que é real do que é imaginário. Tudo que você manda, ela acredita. Tudo. Você viu lá que eu passei pela burnout, né? Eu tive síndrome de burnout. Então, a amígdala, o sequestro da amígdala. Quando dava crise, eu tinha medo de morrer. Porque eu começava a respirar e a boca ficava preta e entrava em crise, sequestro da amígdala. Minha amígdala ou fuga, ou ela foge, ou ela luta. Não era real. Era emocional. Mas aqui tá, a minha mente, ela quer me proteger, não é real. Só que no desespero, eu não parava pra pensar. Eu não estava na realidade. Calma aí, Eliane, isso é mentira. Respira. Só que a gente fica tão angustiado com aquele desespero dos sintomas que a gente quer o quê? Remédio, 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 remédio. E eu vou falar uma coisa que vai escandalizar, que é verdade. Remédio não cura. Alivia o sintoma. Isso vai trabalhar quimicamente. As pessoas estão tomando remédio para acordar, para ter desejo sexual, remédio para parar de usar bebida, remédio para levantar, remédio para dormir, remédio para ser mais calmo. Elas estão tomando remédio, mas Para viver, remédio para viver. E o remédio só é química, ele é paliativo, ele é placebo, ele é para os sintomas. Nós temos que descobrir o que está me levando àquilo. a raiz. Qual que é a raiz? Qual que é a raiz? E eu estudo com o Larry Ribeiro, o índice de impotência sexual masculina daqui a 3 anos, devido à grande carga de medicamento, vai ser muito grande. Aí vem as mulheres com a libido também, porque menopausa ou não, o hormônio, elas estão estressadas, estão cansadas, aí vem antidepressivo, ansiolítico, isso diminui a libido. Então você imagina um casamento onde os hormônios não são convertidos, tanto o homem quanto a mulher, que começa a ter conflitos do quê? De relacionamento, familiares. Nós somos espírito, alma. Então as pessoas não estão parando para ver a gravidade do que elas estão fazendo na vida dela. Nós estamos trocando a nossa família pelo trabalho. Os homens estão trocando os filhos pela bebida. As mulheres muitas vezes estão trocando a família pelas amigas, pelo excesso de trabalho. Por quê? Porque nós viemos de uma cultura que nós fomos criados, nós acreditamos que tem que ser assim. Mas você não é o seu pensamento. Por isso que a palavra de Deus fala, Deus faz novas as coisas todos os dias. Todo dia você pode fazer diferente. Seu dia hoje nem encerrou ainda. Nós vamos encerrar o podcast. Você vai decidir como você vai terminar a sua noite. Só que a gente tem que olhar para dentro e falar, cara, uma mulher, por que você está fazendo isso? Por que você está desrespeitando? Por que você está traindo sua esposa? É forte. Por que você está traindo seu esposo? E quando eu falo em traição, não é só sexual. Quando eu prometo uma coisa para você, eu não cumpro, o que eu estou fazendo? Traindo. Certo? Quando eu prometo pro meu filho que eu vou brincar com ele no final da tarde, eu chego lá, fico no celular, vou jogar beach tênis, nada contra, jogar futebol. Não cumpre a palavra. Eu troquei ele, então eu tô apresentando para minha esposa, para meu esposo, que ele não é importante. E aí vem as vozes, viu? Tá vendo? Olha você aí. É o inimigo ronda. Olha aí, tá vendo? Então eu começo a ter pensamentos, eu falo que é suicidas, de morte. Eu começo a maquinar contra minha esposa, meu funcionário, meu líder. Olha só, eu começo a ter pensamentos ruins, entendeu? Eu vou pegar ele, eu vou dar o troco. E aí começa a guerra. Então nós não somos nossos pensamentos, mas nós criamos a nossa realidade. Sempre é possível fazer o novo. Todos os dias. Meu ponto de vista. Isso aí, mas eu concordo e amei ver teu ponto de vista. Acho que contribuiu muito. E é interessante, né? Porque o tema, ele leva as pessoas a crerem que o pensamento tem poder. Vamos pensar e vamos criar. Na verdade, é opcional.
E depende se esse poder que você vai dar para o pensamento, se ele vai criar ou destruir. Então, quanto é importante a gente pegar esse pensamento na nossa mão e dominar ele. E tem que saber se ele é real ou não. Tem muitos cursos aí que falam o seguinte, você cocria, né? Se você fala, eu sou rico, eu sou saudável, é verdade. Você está declarando, só que se você não agir, ferrou. Não Tem dá que certo. ser... Tipo, você tem que acreditar, aquilo é real, é verdadeiro para você? Você acredita de verdade que isso aqui que você está fazendo vai dar certo? Entende? Você tem que começar aqui, aí gera essa intenção. Olha só. Faz tudo ficar positivo, tudo, né, tá acontecendo, tudo flui, tudo tá a favor, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com a palavra. Meu filho é hiperativo, meu filho tem TDAH, meu filho meu marido eu tô com isso, eu tô doente. Eu tenho colesterol alto, eu não vou melhorar. Quanto mais você fala que tem, mais a sua mente, quimicamente agora, ela acredita. Então, ela manda informação para neurotransmissores, para hormônios. Ela está mandando informação que ela tem diabetes. Aumenta a insulina e eu diminui. Ela falou que tudo que ela come, ela engorda. Vamos metabolismo aí, vamos aumentar o cortisol dela. Então, uma orientação que eu dou para todos, não brinque com as palavras, porque sua mente, ela não tem filtro. O universo ouve. Não brinca, porque você acaba acreditando nas mentiras que você conta. Meu casamento não tem mais jeito. Minha empresa não tem mais jeito. Dinheiro tá difícil. Olha o quanto Só dor. Tá, e aí por que eu tô falando isso? Então, quando você começa a declarar, eu sou saudável, eu sou calmo, tipo assim, não é que vai acontecer, mas você vai declarando, vai mudando a química, você vai sentindo aquilo. Só que não adianta falar isso num ambiente tóxico. Não adianta falar isso com amigos que estão te levando para outro lugar. Não vai dar certo. Para isso, a gente precisa se amar primeiro, se respeitar, se conhecer, delimitar os limites, dizer não e ser feliz. A felicidade é um estágio. A felicidade é esse aqui. Se você tem que comer, então você é feliz. Talvez felicidade para mim é chegar em casa agora e ter minha família em harmonia. Para você, talvez, é ter um carro. Entendeu? Que as felicidades são diferentes. Só que a felicidade não tem a ver com o tocável. A felicidade tem a ver com a paz que você sente com você, independente do que você está vivendo. Do que você está vivendo. E isso eu falo que é a maior... eu acho que é o auge da maturidade. Por isso que é tão importante viver a sua própria verdade. Então, viver do jeito que você quer viver. Eu falei segunda-feira, a sua realidade é diferente do seu vizinho. A sua realidade é diferente da minha. Mas você pode pegar algumas coisas da minha realidade que você acha que é boa e trazer para a sua? O que você está fazendo? Tentar assim, olha só. Então a gente compara a nossa realidade com a realidade dos outros. E está errado isso. Nós temos uma realidade única. Tem que olhar para dentro de si e ver onde está a minha felicidade, onde está o meu caminho. Ou o que é felicidade para você. Porque se você for no hospital agora, o sonho de cada pessoa está lá o quê? É ter saúde. Eu daria tudo para ter saúde, certo? Se você for em alguma vila, em alguma casinha que não tem nada, talvez, olha, meu sonho é ter um copo de leite. Olha só. Então a felicidade naquele momento é que eu ter o quê? Um copo de leite. Ou então o casamento é restaurado, então eu quero ser curada de uma doença, eu quero perdoar meu pai, perdoar meu irmão. O que é felicidade? Não tem a ver com ser distancial, tem a ver com quem você é, com que Deus habita em você. Lindo, né? Eliane, vamos ter que finalizar nosso pod. Vamos deixar um gostinho de quero mais para quem está nos ouvindo, né? Pode toda semana ao vivo. É bom, né? E eu quero te agradecer por estar aqui com a gente hoje. Tenho certeza que foi de muito proveito para quem está nos ouvindo, nos assistindo. E quero te agradecer por ter aceitado o meu convite. Espero que tenha sido ótimo para você também. Sempre eu me sinto, como falar, o que é honrada? É uma honra, porque é uma forma de eu passar um pouquinho de quem eu sou para você. Obrigada. Obrigada. E obrigada a você que nos assistiu ou nos ouviu. Espero que tenha sido de muita bênção, de grande valia para você o nosso bate-papo hoje. Até mais!